A vitória da igreja sobre as portas do inferno, conforme as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16 versículo 18, é uma promessa que transcende o tempo e o espaço. Vamos mergulhar em uma análise profunda dessa verdade, explorando como, desde o seu surgimento, a igreja tem triunfado de forma espiritual e histórica, enfrentando desafios tanto internos quanto externos, mas sempre saindo vitoriosa pela graça e poder de Deus. 1. A promessa inabalável: edificarei a minha igreja. A igreja não é uma instituição humana, é obra divina. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, ele se estabelece como o arquiteto e fundamento da comunidade de fé. A palavra usada por Jesus para igreja é eclesia, que no grego antigo significava uma assembleia de pessoas chamadas para fora, ou seja, separadas para um propósito. Isso implica que a igreja é formada não por edifícios, mas por pessoas, chamadas para serem o corpo de Cristo na terra. A promessa de Jesus tem um impacto cósmico. Ele está assegurando que nenhuma força, nem mesmo as forças do inferno, pode destruir aquilo que ele próprio está edificando. Essa vitória já estava garantida desde o início, pois é uma promessa baseada na autoridade divina de Jesus, o Filho de Deus. 2. As portas do inferno. Quando Jesus menciona as portas do inferno, ou portas do Hades, dependendo da tradução, ele se refere ao poder da morte e das forças espirituais malignas. Na cultura da época, as portas eram um símbolo de autoridade e controle. Portanto, Jesus está afirmando que nem a morte, nem Satanás, nem qualquer poder espiritual maligno teria a capacidade de impedir o avanço da igreja. Aqui, a vitória da igreja começa no plano espiritual. Cristo venceu a morte por meio de sua ressurreição. O maior inimigo da humanidade, a morte, foi derrotado, e com isso, a vitória da igreja sobre o inferno foi selada. Paulo nos lembra dessa verdade poderosa em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 55, onde ele proclama: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O triunfo sobre a morte é central para a vitória da igreja. 3. A vitória da igreja nos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, a igreja enfrentou desafios esmagadores. Ela nasceu em um mundo dominado pelo poder do Império Romano, que muitas vezes via o cristianismo como uma ameaça à ordem social. Os cristãos primitivos foram perseguidos, aprisionados e martirizados em arenas, onde suas vidas eram dadas em sacrifício por sua fé em Cristo. No entanto, a perseguição, em vez de destruir a igreja, a fortaleceu. Como já mencionado anteriormente, Tertuliano, um dos pais da igreja, escreveu: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A cada vez que um cristão era martirizado, o testemunho de sua fé, muitas vezes corajosa até o último suspiro, inspirava outros a se voltarem para Cristo. O próprio Império Romano, que tentou sufocar o cristianismo, acabou sucumbindo à fé em Jesus. No ano 313, o imperador Constantino proclamou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo, e, anos depois, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. As portas do inferno não prevaleceram. 4. Vitória sobre a heresia e divisões internas. Um dos maiores desafios que a igreja enfrentou não veio apenas de fora, mas também de dentro: heresias, divisões e falsas doutrinas. Ao longo dos séculos, várias correntes tentaram desviar a igreja da verdade do Evangelho. Desde o arianismo, que negava a divindade de Cristo, até o gnosticismo, que distorcia a natureza do corpo e da alma, a igreja enfrentou inúmeras crises doutrinárias. No entanto, a promessa de Cristo permaneceu firme. Deus levantou líderes e teólogos como Atanásio, Agostinho e outros para defender a verdade e guiar a igreja de volta à sua fundação em Cristo. Os concílios da igreja, como o Concílio de Nicéia em 325 d.C., foram momentos em que a igreja reafirmou sua fé na plena divindade e humanidade de Jesus Cristo, vencendo assim o erro teológico e as falsas doutrinas. As portas do inferno não prevaleceram. 5. A Reforma Protestante, um novo sopro de vida. A Reforma Protestante do século XVI foi outro exemplo de como a igreja triunfa, mesmo em meio à corrupção e escuridão. Durante séculos, a igreja havia se desviado do evangelho puro, acumulando poder político e econômico, enquanto a mensagem de salvação pela fé em Cristo foi obscurecida. No entanto, Deus levantou homens como Martinho Lutero,
João Calvino e outros reformadores, que restauraram a centralidade das Escrituras e da fé em Jesus como o único caminho para a salvação. A Reforma foi um dos maiores avivamentos da história da Igreja. Foi um movimento de volta às raízes da fé, ao Evangelho puro, onde o foco era a graça de Deus e a obra redentora de Cristo. Mais uma vez, as portas do inferno não prevaleceram. 6. A Igreja moderna e contemporânea, a missão continua. Nos últimos 2 séculos, a Igreja continuou a crescer e florescer, muitas vezes em circunstâncias adversas. Nas nações onde o cristianismo é ilegal, como em partes da Ásia e do Oriente Médio, os cristãos continuam a se reunir em segredo, arriscando suas vidas para cultuar a Cristo. A igreja subterrânea em países como a China está crescendo de forma exponencial, mesmo sob forte opressão. Em contrapartida, em outras partes do mundo, onde a liberdade religiosa é garantida, a igreja tem se envolvido de maneira poderosa em missões, evangelismo e obras sociais, levando o evangelho a milhões de pessoas e impactando vidas de maneiras que transformam famílias, comunidades e nações. A vitória da igreja não se limita ao crescimento numérico, mas também à sua resiliência espiritual. Mesmo quando enfrenta o secularismo, o materialismo e os ataques culturais, a igreja continua a avançar porque Cristo está no centro. Ele é o Senhor e a pedra angular dessa igreja vitoriosa. 7. A vitória final. A vitória da igreja será consumada na volta de Cristo. Em Apocalipse 21h04, lemos que um dia não haverá mais morte, pranto, dor ou sofrimento, porque Deus estará com seu povo. Naquele dia, a vitória será plena e visível para todos. O inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, e a igreja reinará para sempre com seu Senhor. Até aquele dia, a igreja continua sua missão, sabendo que, apesar das lutas e perseguições, a vitória já está garantida em Cristo. Ele prometeu, e suas palavras nunca falham, as portas do